Oi, tudo bem? Essa aula, ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Beleza. Última questão aqui da parte de química pra gente. Em uma prática de bioquímica para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase depõe o peróxido de hidrogênio, H2O2, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro. Então, ensaio 1, 2, 3, 4, 5, 6, temperatura 10, 15, 20, 30, 35, 40, velocidade de decomposição, mol de água oxigenado por minuto. Então, isso daqui, pessoal, essa taxa mol por minuto é a velocidade da reação. Então, aqui está numa velocidade, a velocidade aumenta e começa a diminuir conforme aumenta a temperatura. Os diferentes, né? Então, a atividade catalítica da enzima catalase está sendo avaliada aqui em diferentes temperaturas. Os diferentes resultados dos ensaios, né? Pela temperatura justificam-se pelo. Então, aqui a gente poderia responder essa questão pela biologia. Vou responder como químico, como parte de química, mas você também vê isso na biologia. Essa questão pode ser as duas, química ou biologia. Então, na química a gente vê, em bioquímica, na parte de enzimas, né, que fala muito disso de velocidade cinética de reações por causa das enzimas. Então, os diferentes resultados justificam-se por variação do pH do meio. Variou o pH aqui, ensaio 1, 2, 3, 4, 5, 6, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. Variei o pH? Não. Então, eu excluo isso daqui. Aumento da energia de ativação. Pessoal, a gente aumenta a temperatura... Desculpa, aumenta a energia de ativação conforme aumenta a temperatura? Não. A energia de ativação para a reação é uma. Se você adiciona uma enzima, que é um catalisador natural ali, né, um biocatalisador, se você adiciona a enzima, você diminui a energia de ativação. Variando a temperatura, vai variar a velocidade porque você mexeu na energia de ativação? Não. Água oxigenada com catalase tem uma energia de ativação. E aí você está mudando a temperatura e está mudando a velocidade, mas não tem nada a ver. A energia de ativação não mudou em nenhum desses casos. Consumo da enzima durante o ensaio, a enzima não é consumida. O que acontece? A enzima, o catalisador, ela é um reagente, causa reação e é liberado no final do processo para continuar catalisando. Então, ela é um reagente e um produto. Teve uma outra questão na prova que a gente viu isso com o caso do H+. Ele é consumido no início e produzido no final. Então, no balanço, ele continua constante. Tem um caso que muda a velocidade pela saturação da enzima, que eu vou mostrar no final da resolução. Diminuição da concentração de substrato? Não. A quantidade de substrato, né? A enzima é a catalase, o substrato é o hidrogênio. Você mudou a temperatura? Você mudou a concentração do substrato? Não. A quantidade de substrato em todos os ensaios é igual, a gente não mudou. Mudou apenas a temperatura. Modificação na estrutura tridimensional da enzima. Nossa, nunca ouvi falar isso. Mas os outros é tão absurdo. Vou marcar E, chutar E. É a E, pessoal. Modificação estrutural da enzima, pessoal. Essa enzima, ela funciona em um pH ideal e numa temperatura ideal para fazer a velocidade ser acelerada no processo, para acelerar o processo. Se você tem uma temperatura muito baixa ou muito alta, já saiu da temperatura ideal. Se você tem uma acidez muito baixa ou muito alta, já saiu da ideal. E aí a velocidade não vai ser aquela velocidade ideal, né, da temperatura e do pH ideal. Então essa aqui é a velocidade máxima. Vamos entender então o que está envolvido aqui por trás. Como que o catalisador, a enzima funciona? Tem o reagente, tem o produto, aqui no caso eu fiz uma reação exotérmica, esse é o estado de transição, né? Esse é o caminho sem o catalisador, tem uma alta energia de ativação. O que a enzima faz? Ela diminui a energia de ativação, então com a catalase, a decomposição da água oxigenada em água e oxigênio, tem um caminho com uma menor energia de ativação, então ela vai ser
mais rápida. Beleza. O que isso tem a ver aqui com o nosso gráfico? Ainda nada. Agora que vai vir. Por que que na temperatura de 15 tá mais rápido e na de 20 ficou mais devagar? Professor, você falou para mim que quanto maior a temperatura, mais rápido é uma reação química. Sim, quanto maior a temperatura, mais rápido é uma reação química. Só que a enzima, ela depende da temperatura para funcionar. Por quê? Se tiver numa temperatura muito alta, tiver numa temperatura muito baixa, você vai modificar a estrutura desse catalisador que está fornecendo um caminho alternativo. Vamos pensar. O efeito da temperatura sem catalisador. Água oxigenada sem catalisador. Água oxigenada sozinha vai produzir água e oxigênio muito devagar. Quanto maior a temperatura, mais a água oxigenada vai produzir água e oxigênio. Sim, com maiores temperaturas, maiores velocidades de reação. Só que o que a gente tem aqui é uma reação catalisada. Se a reação fica mais rápida em maiores temperaturas, só que na maior temperatura você está estraçalhando, regaçando o catalisador, não vai aumentar a velocidade de reação. Então vamos entender isso aqui agora melhor. pH, temperatura e concentração de substrato que eu falei que eu ia comentar. O pH, existe um pH ótimo, né, que a velocidade de reação vai ser a mais rápida possível. Em valores de pH acima ou abaixo desse pH ótimo, já diminui a velocidade de reação. E como no caso do exercício, tem uma temperatura ótima também. A enzima ela vai tendo modificações na sua estrutura em menores ou maiores temperaturas que não vai funcionar nesse valor ótimo. Por isso que é a alternativa E. Tem como consumir toda a enzima? Não, eu falei. A alternativa C aqui que eu tinha comentado disso de saturar a enzima. Tem como consumir toda a enzima? Não, a enzima não é consumida. Ela consome, mas se forma e continua lá no meio. O que pode acontecer é ter pouca enzima. Então, você tem muita água oxigenada e pouquinha catalase para fazer isso. Então, você está aqui variando a concentração por uma quantidade fixa de enzima. E acontece que você vai aumentando muito a concentração, a enzima não consegue trabalhar, atender todo mundo, porque tem muito substrato, muita água oxigenada para pouca enzima. Então pode acontecer de saturar a enzima, a velocidade não aumentar, conforme você aumenta a concentração, porque ela está saturada. Isso aqui você vê na biologia também, só estou trazendo só para você entender as 3 situações, os 3 gráficos aqui que a gente tem. Tudo bem? Alternativa E. Mudou a temperatura, mudou o pH, saiu do pH ótimo, saiu da temperatura ótimo, muda a estrutura da enzima e ela não vai funcionar na mesma velocidade. Vai formar em velocidades menores do que nessa temperatura aqui, provavelmente ideal da catalase. Beleza?